Graças e paz, queridos e amados irmãos, glória a Deus mais uma vez por estarmos aqui para falarmos um pouco mais da palavra do Senhor, e isso é muito bom, pois a palavra do Senhor é sempre digna de toda aceitação. Nesse devocional de hoje quero falar sobre algo e dar o título desse devocional de hoje de A Comida de Jesus. É isso mesmo, a comida de Jesus. E quero me fazer valer de um texto a palavra do Senhor de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, após a conversa de Jesus com a mulher samaritana, a partir do versículo 31, eu vou ler do 31 ao 34, diz assim a palavra do Senhor: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, Jesus lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Versículo 33. Então, os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhes porventura alguém de comer? Jesus lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Apenas até aqui. Quando falamos em comida, e como coloquei de título, a comida de Jesus, logo a gente pensa, o que Jesus comia? Alguns podem lembrar, em alguns momentos eles comeram, e o próprio Jesus fez multiplicação de pães e de peixes. O que Jesus comia? A gente pensa logo no alimento físico, no alimento sólido ou líquido também. E os discípulos tinham saído, tinham deixado Jesus ali. O texto, se fôssemos voltar lá no princípio do capítulo 4 do Evangelho de João, vai mostrar que os discípulos se ausentaram, foram comprar o que comer. E nesse momento aqui, que a mulher samaritana sai e volta à cidade para revelar àquelas pessoas o que Jesus tinha conversado com ela, os discípulos, pouco antes dessa mulher sair, eles chegam, encontram com Jesus ali e diz a Jesus: Rabi, come. Porque eles sabiam, o próprio texto bíblico vai mostrar que Jesus estava cansado do caminho, era por volta de um meio-dia, e eles, de fato, além de Jesus estar com sede, certamente estava com fome também. E quando os discípulos voltam, eles dizem a Jesus: Rabi, come. E o Jesus fala que uma comida ele tinha para comer que os discípulos ainda não conheciam. E eles se questionam: será que alguém veio e deu a Jesus alguma coisa para comer? E aí Jesus fecha no versículo 34, que eu quero repetir para ficar ainda mais claro para a gente. E aí Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem tinha enviado Jesus? O Pai. E os discípulos, pensando, quando Jesus fala sobre essa comida, eles imaginam de primeiro momento que alguém tinha dado a Jesus o que comer. Mas Jesus fala que a comida dele era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. O que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus está querendo dizer é que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Para que fique isso ainda mais claro, Jesus, em outras palavras, está dizendo: a única coisa que é capaz de me suprir, a única coisa que é capaz de me preencher, de me abastecer, a única coisa que é capaz de fazer isso comigo, disse Jesus, é realizar a vontade do meu Pai. Jesus compara a comida, o desejo de comer, com o desejo de realizar a vontade do Pai. Jesus está dizendo que se ele não fizesse a vontade do Pai, Jesus de fato sentiria fome e sede, e por consequência, como qualquer ser humano que não come e não bebe morre, Jesus haveria de não ter a vida de Deus.
Jesus mostra naquele momento que o que o fazia viver, o que o fazia caminhar e buscar fazer toda aquela obra era o desejo de realizar a vontade do Pai. A vida de Jesus está em realizar a vontade do Pai. O desejo de Jesus, aquilo que é capaz de preenchê-lo substancialmente, é capaz de preencher a Jesus, é fazer a vontade do Pai, realizar a sua obra. E eu acho isso maravilhoso quando Jesus compara com a vontade que nós temos. Às vezes utilizamos essa linguagem, estou morrendo de fome, e queremos nos alimentar. Eu estou falando agora do alimento físico, sim. Às vezes usamos essa expressão, estou morrendo de fome, e queremos nos alimentar. Jesus tinha fome e sede de realizar a vontade do seu Pai. Jesus tinha vontade de fazer isso, enquanto os discípulos estavam preocupados, e é claro que era necessário eles estarem preocupados com aquilo. Eu não estou aqui diminuindo a importância do alimento sólido, mas Jesus estava muito mais preocupado, além de, digamos assim, encher a sua barriga, era fazer a vontade do Pai que o tinha enviado para realizar a sua obra. Que esse desejo, que essa fome possa fazer parte da nossa vida, que esse desejo de realizar a vontade do nosso Pai possa preencher, possa existir em nós esse desejo, essa vontade de realizar aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer, que é seguir a sua palavra. Jesus fez isso e mostrou para nós que essa era a sua fome, realizar a vontade de Papai. Que isso exista em mim e em você, o desejo como uma fome de realizar a vontade do Pai e a sua obra. Que isso sirva para a gente como um exemplo, que mesmo diante daquela situação em que ele se encontrava, cansado do caminho e certamente com fome, Jesus prioriza o tempo todo fazer a vontade do Pai, e mostra que ele mesmo com sede, com fome, Jesus salva uma mulher, a mulher samaritana. Aquilo que ele havia de fazer, que é realizar a vontade do Pai, Jesus sempre teve como prioridade. E como disse, é como Jesus dizendo, a única coisa que é capaz de suprir-me, é capaz de me preencher, é realizar a vontade do meu Pai. Que assim seja na minha e na sua vida. Que se isso não acontecer, não poderemos de fato algum conseguir viver. Mas que o desejo da nossa vida seja realizar a vontade do nosso Pai. Que isso exista em mim e em você, em nome de Jesus. Que isso possa abundar em nós, termos isso em abundância, esse desejo de realizar a vontade do nosso Pai, como Jesus sempre teve essa vontade, a ponto de comparar com algo que quando nós sentimos, sabemos o quanto que isso é, a fome. E Jesus compara isso com isso. Melhor falando, compara essa situação com a fome. E quando nós, falando agora mais propriamente para nós que somos evangélicos, fazemos jejum, sabemos, às vezes o tempo está passando e começa a vir aquela fome falo agora da fome de comida mesmo, comida de nos alimentar fisicamente. E quando entregamos esse jejum, podemos comer, então sim, e isso é bom. E Jesus faz essa comparação com essa fome, com realizar a vontade de Papai que o tinha enviado a realizar a sua obra. Fecho dizendo que essa fome existe em mim e em você, de realizar a vontade do nosso Pai, que somente isso seja capaz de nos preencher. Se fizermos qualquer coisa e não realizarmos a vontade do nosso Pai, jamais poderemos nos preencher, jamais poderemos estar satisfeitos. Às vezes comemos, nos fartamos, fisicamente falando, e dizemos, estou cheio, estou preenchido. Para Jesus realizar a vontade do Pai era quando ele quando ele realizava a vontade do Pai, ele poderia dizer, estou cheio, estou preenchido. E enquanto não, isso não era possível. Que isso haja em mim e em você. Se não realizarmos a vontade dele, nunca seremos preenchidos, nunca poderemos dizer, estou saciado desta fome. Mas que haja essa fome, querido e querida, em mim e você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe e que te dê fome e sede de realizar a vontade de Papai e realizar a sua obra em nome de Jesus. Amém.